Um bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu li do verso 22 ao verso 32. E que Deus nos abençoe nesta lição que teremos agora aqui. Eu quero salientar neste vídeo, nesta oportunidade, estou falando a vocês aqui da cidade de Rolim de Moura, estado de Rondônia, região norte do Brasil. Bem, quero falar sobre fé para o arrebatamento. E então, partindo daqui, deste assunto, de que quando Pedro teve fé para caminhar sobre as águas, então ele teve uma quantidade de fé. A tônica deste assunto sobre fé para o arrebatamento é que exige uma fé maior para o arrebatamento. Ou seja, a fé possui medidas. Aqui Jesus deixou claro quando ele disse assim: homem de pequena fé. Então, pode haver fé pequena, como pode haver fé média e também uma fé maior, uma fé grande. E para o arrebatamento, exige-se fé suprema, porque é um momento supremo. É o momento em que passamos pela transladação. Esse corpo corruptível, essa matéria, é transformada em corpo incorruptível. Isso que é mortal, naquele momento, é revestido da imortalidade. Então, com a fé que muitas das vezes as pessoas têm no momento, não é suficiente para a decolagem, para sair deste corpo e entrar no outro. Agora, você não tem como você fazer algo, muita coisa a respeito disso. Primeiramente, você deve ser predestinado por Deus para ser participante desse momento tão sublime que estamos aguardando, que é a transformação dos corpos dos que estão vivos sobre a terra, e a ressurreição daqueles que já dormiram em Cristo. Então, vamos falar agora sobre esta fé para o arrebatamento. Inclusive, eu já li as Escrituras, eu quero deixar aqui uns parágrafos. Estou falando para crentes, que creem nesta mensagem. E na revelação dos 7 selos, o primeiro selo, parágrafo 70, vou tomar o 74 a seguir. E ao final da era pentecostal, devemos receber, de acordo com a palavra, à medida que Deus me ajudar, esta noite, eu digo nesta manhã, a lhes mostrar, por aqui que havemos de ver, receber um mensageiro que tomará todos esses pontos que omitiram lá
e revelará o segredo completo de Deus para o arrebatamento da igreja. Já você verá onde que isso aqui entra. E então viram 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos, isto mesmo. E creio que através destes 7 trovões serão revelados nos últimos dias para ajuntar a noiva para a fé de arrebatamento. Porque com a que temos, quer dizer, com a fé que temos, no momento nós não conseguiríamos fazê-lo. Não conseguiríamos fazê-lo. Há algo, temos de avançar. Nós mal conseguimos ter suficiente fé para a cura divina. Temos de ter suficiente fé para ser mudados no momento e ser tirados desta terra. E vamos achar isso dentro em pouco, querendo o Senhor achar onde isso está escrito. Então todos os juízos destes malfeitores, agora veja, no decorrer das eras destes selos, eles têm se aberto, até que agora o último selo se abre. E agora como estavam observando nestes selos, e só presumindo o que eles estavam fazendo. Agora, ao final das eras da igreja, sucederão todos estes malfeitores e entrarão na tribulação. Todos estes malfeitores dos 7 selos que têm obrado misteriosamente na igreja. E verificamos num instante que se obraram em nome de uma igreja. Eles se chamam a igreja. E veja só, se não é isso mesmo. Não é de admirar que eu tenha sido tão contra a denominação, não sabendo por quê. Está vendo? Está vendo? Eles terminam agora. Começa aqui atrás de forma suave e vai ficando cada vez pior até que as pessoas entram direto nisso, dizendo, sim, isso está bem, mas nos últimos dias estas coisas são manifestadas e finalmente pioram tanto que entram direto no período da tribulação. Eu li parágrafo 74 até o 78 da mensagem Revelação dos 7 selos, o primeiro selo. Bem, estou mostrando que a noiva eleita de Jesus Cristo para participar desse maravilhoso evento, tanto da ressurreição dos que dormiram em Cristo, quanto da transformação de corpos para os que estão vivos, que não morrerão, né? Apenas num abrir e fechar de olhos, teremos nossos corpos transformados. Bem, então exige-se uma fé específica para esse momento. E sem a revelação da terceira puxada, desses mistérios contidos nos 7 selos, isso é impossível. O profeta disse ali que com o que temos agora, até o momento, é impossível, não poderíamos fazê-lo. Isso foi pregado no ano de 1963. Quer dizer, naquela época, o profeta admitiu que com a revelação que tinha até ali, não era suficiente para formar a fé para o arrebatamento dentro de nós cristãos. Mas de posse desta revelação, então, trabalha-se, forma-se, constrói-se a fé robusta, a fé para o arrebatamento. Muito bem, agora Bíblia. Encontramos que Pedro aqui, quando ele caminhou sobre as águas, ele teve uma quantidade de fé suficiente. Não é qualquer pessoa, afinal de contas, que tem fé para caminhar sobre água líquida. Falando água líquida, você poderia dizer, mas toda água é líquida. Não, a água pode estar no estado sólido, na forma de gelo. Também pode estar na forma gasosa, em forma de vapor, nas nuvens. Mas Pedro ali andou sobre as águas, no estado líquido. Então, claro que nosso irmão apóstolo teve fé suficiente para aquilo. Agora, para o arrebatamento, teremos que ter uma fé, uma quantidade de fé, com uma qualidade capaz de transformar esses corpos mortais em imortais, capaz de tirar nossos irmãos que já dormiram e estão no pó da terra, trazê-los à vida, para então reunirmos uns com os outros e logo a seguir subimos para encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares.
Agora, esse evento de encontrar o nosso Isaac, o nosso filho prometido, o filho prometido que a Bíblia diz, Jesus Cristo nos ares, antes tem um ajuntamento aqui na face da terra. E esse ajuntamento, como disse ali, a partir do parágrafo 74, que eu já li, o profeta nos instrui que a revelação dos 7 trovões ajunta a noiva para a fé de arrebatamento. Então eu não posso me dar ao luxo, você não pode dar-se ao luxo de dispensar. Não, eu não creio nesse negócio de terceira puxada. Tem um povo aí, uma tal de abertura da palavra que divide igrejas. Não é isso, irmão. Não estou falando de grupos, de organização. O profeta é contra tais coisas. Mas também não posso omitir, não posso... Você viu que a fé para a cura divina é uma fé excelente. É uma excelente qualidade de fé. Porque muitas pessoas não têm fé nem mesmo para crer em cura divina. Mas, parágrafo 262, mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, o profeta deixa muito claro que primeira puxada, cura divina, excelente. Segunda puxada, profecias. E terceira puxada, abertura da palavra, é onde os mistérios são abertos. Então, você tem que necessariamente galgar esses degraus necessários. Como um avião pesado, mais pesado que o ar, ele consegue subir, vencer os degraus. Você pensa, no ar tem degraus? Sim. Quando o avião está taxiando na pista, ele tem o seu peso total. À medida que a sua velocidade aumenta, ele vai se tornando um pouco mais leve e até que ele vence a inércia do peso terreno, da gravidade, e sobe, começa a subir o primeiro degrau da rampa imaginária, subindo para a decolagem. E com a sua aceleração praticamente no máximo. E nós temos que ter também essa potência exercitada a um nível suficiente para deixarmos essas coisas terrenas. Usarmos tudo que Deus nos concedeu aqui nessa terra, nesta dimensão, mas não nos assegurar em nada daqui. Bem, então vamos em frente. Então, quando Pedro caminhou sobre as águas, é claro que ele tinha uma quantidade de fé. Mas quando ele sentiu o vento forte batendo nele ali, tipo dos problemas, né, que nos cercam, e ele então teve medo, a Bíblia diz. Quando ele teve medo, pode ver que o medo é inversamente proporcional à fé. Então o medo fez com que diminuísse o nível da fé do apóstolo Pedro e ele começou a ir para o fundo. Mas veja que a fé dele diminuiu, mas nem tanto, porque ele não foi para o fundo. Quando ele sentiu que começou a perder altura, perder capacidade de fé, ele clamou imediatamente a Jesus e Jesus o socorreu. Essa deve ser a atitude correta de um cristão, de uma cristã. Não esperar ir para o fundo, porque há um fundo esperando as pessoas que são fracas na fé, que perdem a fé e não clamam a Jesus. E elas realmente vão para o fundo e não estão aptas para participar do arrebatamento ou da fé de arrebatamento. Eu quero discorrer rapidamente aqui com você um pouquinho sobre perder a fé. Porque se estou falando de ganhar fé, de acrescentar fé, então eu vou falar primeiro sobre perder fé, para você ver como que uma pessoa pode ir ao naufrágio. Você sabe que um barco, um navio, qualquer coisa que flutua, está sujeito a naufragar. E também uma pessoa que pode ter muita fé hoje, mas dependendo da sua atitude diante da palavra, por exemplo, resistindo à palavra, não obedecendo à palavra voluntariamente, rejeitando os ensinamentos da palavra de Deus, é claro que essa pessoa está fadada ao insucesso. Jesus tipificou como aquela pessoa que construiu sobre a areia movediça e quando veio os ventos, claro, as tempestades, então aquela construção ruiu, foi para baixo. Mas aqui vamos pegar sobre a leitura que falamos do apóstolo Pedro. Ele não foi para o fundo, ele não naufragou na fé, mas eu vou te mostrar pessoas, inclusive, o apóstolo Paulo vai citar nomes aqui de pessoas que realmente foram para o fundo. E por que foram? Já nós chegaremos lá. Bem, primeiramente, quero te dizer que a fé para o arrebatamento é construída, formada dentro de nós, à medida que vamos aproximando daquele dia, vamos aproximando do momento da nossa transformação de corpos. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Bem, então até aqui tudo bem, crer que existe um Deus. Só que esse nível de fé, ainda somente até aí, não garante que te coloca no arrebatamento se não for acrescentada. Por isso há uma escritura que diz assim, acrescenta-nos a fé. Eu creio que eu até tenho essa escritura aqui. São Lucas capítulo 17, versos 3 até o 6. Os discípulos disseram para o Senhor Jesus, Senhor, acrescenta-nos a fé. Então, para você ver que a fé pode ser acrescentada até chegar no nível em que Jesus quer que estejamos. Bem, eu quero te mostrar no livro do apóstolo Judas, capítulo 1, verso 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, veja que implica batalha, sim. Porque nós sabemos que a fé foi dada por Deus, mas muitos não guardaram a posição que foi lhe dada por Deus e deixaram se sucumbir na perca de fé. Quero te mostrar em Tiago, capítulo 2, verso 19, onde diz assim, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Veja, até os demônios, no nível de demônios, eles também têm fé em Deus. No caso de acreditar que existe um Deus. Tanto é que você vai ver aqui numa passagem que eu vou te mostrar aqui. Os demônios acreditam que existe um Deus. Agora, é claro, eles não obedecem a palavra de Deus. Embora isso não os isenta de crer, de acreditar que existe um Deus. Olha, Mateus capítulo 8, versos 28 e 29, está nítido. Jesus aparece, ele chega ali na região de Gadara e você vai ver a manifestação dos demônios que estavam possuindo aqui dois seres humanos. E como que eles se manifestam? Isso prova que os demônios acreditam que existe um Deus. Agora, demônios creem no arrebatamento? Eles sabem que haverá todas essas coisas, mas eles não preparam para isso, porque não tem predestinação para isso. Já nós vamos chegar em mais escrituras. Mas essa aqui, ó. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então a presença de Jesus causa tormenta nos demônios. E eles sabem que existe uma tormenta aguardando-os. Mas na presença de Jesus, eles sentiram a antecipação dessa tormenta. Vieste nos atormentar antes de tempo? Ou antes do tempo? Então, eles reconhecem em Jesus a autoridade divina. Agora, estou dizendo, demônios não têm uma fé que constrói-se, que eleva-se para a obediência à palavra. E por isso, eles não contam com essa vitória da vida eterna, mas da condenação. Vamos tomar mais uma escritura em São Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então existe um fogo preparado, uma condenação preparada para o diabo e seus anjos. E Satanás, nem ele quer o lago de fogo. Satanás, se ele pudesse evitar, ele não iria para o lago de fogo. Aliás, ele tenta escapar a todo custo de ir para o lago de fogo. Só que ele não faz isso da maneira correta, que é crendo e obedecendo a palavra de Deus. Ele tenta isso por meios e métodos científicos, sempre tentando manifestar a sua incredulidade na palavra de Deus e arrastando pessoas para si, para também ir com ele, né? Carta de Judas, capítulo 1, verso 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então é assim que Deus fez lá no passado, é assim que Deus faz. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13, verso 8. Então, assim como foi no passado, ele também opera nesses dias. Ele também destruirá aqueles que não guardaram o seu principado. Aqueles que começaram no Espírito, mas que terminaram na carne, como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas. Sois tão insensatos, Gálatas, vós sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, terminais pela carne. Quantos homens, quantas pessoas boas
começaram pelo Espírito, cantando bons hinos, pregando o Evangelho, dando ótimos exemplos, fazendo um trabalho extraordinário na seara do Evangelho, mas depois pega descendo e não guardam a posição que Deus lhes deu. Começam no Espírito e terminam na carne. Vamos tomar mais uma escritura aqui, em Judas capítulo 1, verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado. Veja, anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. São esses espíritos demoníacos que estão nas profundezas da escuridão e tentando atrair pessoas como eu, como você, pessoas comuns para também a escuridão. E o que é a escuridão? A ausência da luz da palavra de Deus. Vamos tomar Salmo 55, verso 23. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. O salmista diz, eu em ti confiarei. Agora você viu aqui? É o galardão para aqueles que não obedecem a Deus. Então, além de morrer precocemente, igual o bezerro do cevadouro, igual como gado, né? Que se engorda para colher-se ele precocemente, vão para o matadouro até antes, né? Numa tenra idade. Então aqui também, tanto nesta vida física quanto na vida espiritual, a condenação espera aqueles que não se firmam na palavra de Deus. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior. Veja qual é a posição. Eu estou te mostrando quem pega descendo rumo ao abismo, rumo às profundezas, rumo um naufrágio sucessivo, para depois eu vou trabalhar aqui em outras escrituras mostrando aqueles que sobem para o arrebatamento. Sim. Então, de mal para pior, enganando e sendo enganado. Estamos ainda nesta linha aqui. Hebreus 10, verso 26. Porque, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, aquelas pessoas que pecaram até ultrapassar a linha da misericórdia, e não é que alguém vem e as condena, é a palavra de Deus. E essa pessoa fica numa situação que, por mais que ela seja igrejeira, seja o que for, seja boazinha, mas ela ultrapassou a linha, pode estar tomando santa ceia, pode estar fazendo caridade, doando quilo de feijão, ajudando as pessoas, mas não vai mais adiantar sacrifício pelos pecados, porque pecaram voluntariamente, conhecendo, sendo iluminadas pela luz da palavra, elas desprezaram essa luz voluntariamente e optaram em ir para uma zona escura, para a parte escura, ou seja, dando as costas para a obediência à palavra de Deus. Filipenses 1:28 diz assim, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isso de Deus. Pessoas que resistem à palavra de Deus. Hebreus 4, verso 1, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Então, o apóstolo Paulo percebendo pessoas que estavam ficando para trás. Na largada, sai todo mundo junto, companheirismo, fé em Deus, mas depois há aqueles que vão se afrouxando, e a Bíblia diz, há um provérbio que diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Então você não tem que se mostrar frouxo, mostrar fragilizado. Por mais que você seja fraco, seja fraca, você busca como o apóstolo Paulo, que Deus aperfeiçoa você na fraqueza. Bem, vamos seguindo em frente aqui, porque temos que terminar em breve. Atos 1, verso 16. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Depois Atos 1:25, para que tome parte neste ministério e apostolado que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Então veja, Judas é um desses que teve lugar, foi contado no ministério da palavra, mas ele não guardou o seu principado, ele não guardou a sua posição
e ele se desviou, aqui a Escritura diz, Atos 1:25. Então Judas teve que desviar da palavra. Então, para que alguém perca a fé e vá para o fundo do abismo, ele tem que fazer isso, se desviar. Porém, aqui diz que Judas fez isso para ir ao seu próprio lugar. Ou seja, há um lugar preparado para recepcionar, para receber as pessoas que sucumbem. E esse é um lugar de perdição. Ainda na carta de Judas, essa parte eu já mencionei, Judas 1, verso 6. Né? Aqueles que... E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia, ou até o juízo daquele grande dia. Certo? Mas eu quero tomar aqui em 1 Timóteo 1, verso 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo a profecia ou as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Verso 19, conservando a fé e a boa consciência. Quero chamar a atenção para esse verso 19. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Conservando a fé e a boa consciência. Trate de prestar bem atenção nisso aqui. Conservando a fé e a boa consciência. Por quê? Porque se não fazer isso, olha o que vai acontecer, vírgula. Rejeitando a qual alguns fizeram um naufrágio na fé. Então, eis aqui um motivo para naufragar na fé. Não conservar a fé e nem a boa consciência. Aí Paulo aproveita e cita aqui no verso 20. E entre esses, quer dizer, entende-se aqui que várias pessoas, vários irmãos cometeram esse descuido de não conservar a fé e a boa consciência e fizeram um naufrágio na fé. E entre esses, no plural, quer dizer, mostrando que são vários, Paulo cita aqui, ó. E entre esses foram Himeneu e Alexandre. Paulo citou apenas dois nomes, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Ou seja, pessoas que uma vez tomaram Santa Ceia, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, deram testemunho desta palavra, mas voluntariamente pecaram, resistiram à palavra e se sucumbiram na fé. E Paulo teve que entregá-los a Satanás para que aprendessem a não blasfemar. Esses dias estava olhando quando um ex-cristão, quando aquele que deixou a palavra e começa a postar fotos mal vestidos, em orgias, em bebedeiras e coisas do tipo, e aí não foi curiosidade nem nada, mas já que eu vi aquilo ali, e tratando até mesmo de pessoas relacionadas com a própria família, quando vi aquilo, aí vi ali alguns cliques que alguém curtiu aquilo, eu falei, eu vou ver quem é que curte uma coisa dessa. Quando eu fui ver, incrivelmente, uma lista de quase 10 pessoas, todas ex-crentes, ou seja, pessoas que já passaram pela Santa Ceia do Senhor, mas que estavam no mesmo balaio, no mesmo conluio. Aí é claro que curte, não tinha nenhum crente genuíno curtindo aquilo ali. Então, para você ver. Então, essas são atitudes de pessoas que deixam a palavra, mas a atitude do apóstolo Paulo foi entregá-los a Satanás. Isso é uma vingança? Não. Isso é para o bem daquelas pessoas. Para que um espírito mau da parte do Senhor, o que é assunto para um outro vídeo. Deus fez isso com Saul também, tá? Teve que enviar um espírito mau da parte do Senhor para atormentá-lo. E o profeta em Mombrana, eu só vou citar parágrafos 99 até o parágrafo 104 da mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo. O profeta fala sobre o chicote de Deus, que deve ser liberado sobre certas circunstâncias. E essa é a forma para que esse chicote seja liberado da parte de Deus. Porque as pessoas estão debaixo do sangue, sob oração, sob intercessão. Então, elas têm que sair de debaixo desse sangue para que o chicote de Deus, através de um espírito mau, as atormente, para que elas não possam, quem sabe, refletir e voltar à palavra de Deus. Certo? Então foi 1 Timóteo, capítulo 1, versos 18, 19 e 20. Agora Hebreus 6, verso 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Bem, eu já estou indo para o encerramento e até aqui eu dei ênfase, eu falei sobre pessoas que sucumbiram, pessoas que foram para o naufrágio, como Alexandre e Himeneu, e os seus comparsas,
E claro que estamos rodeados de pessoas também nesse mesmo espírito. Mas agora Hebreus capítulo 6, verso 9, o apóstolo Paulo diz: mas de vós, ó amados, eu também digo mesmo, de vós, ó amados, que estão ouvindo agora, acompanhando este vídeo, esperamos coisas melhores. Que coisas melhores? Melhores do que todas essas que eu falei daqui para trás. Então, coisas melhores. Aqui Paulo ainda diz assim, e coisas que acompanham a salvação. Bem, então quais coisas acompanham a salvação? Não precisa eu começar a listar estas coisas aqui. Você sabe das atitudes das pessoas, atitudes corretas e que acompanham a salvação. Bem, eu não vou agora continuar explanando as escrituras, porque eu tomaria muito tempo, o vídeo ficaria longo demais. Mas eu vou fazer uma leitura corrente e você leia isso em casa, Hebreus capítulo 6, leia todo o capítulo, do verso 1 ao verso 20. Eu vou deixar uma leitura corrente aqui no vídeo, porque muitos talvez não terão tempo de ler, então você pode ouvir aqui a leitura. Mas faça isso por você mesmo. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Vamos tomar aqui desde o verso 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. É claro que aqui fala de erva, fala de plantas, fala de terra, mas o apóstolo Paulo está aplicando isso a pessoas. Agora o verso 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade para com o seu nome. Da caridade que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Por quê? Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si